Agatha e hoje eu vou fazer a saudação do culto. Eu vou ler um textinho da Bíblia, Lucas 9, 46 a 48, que diz assim: Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles era o maior, mas Jesus, sabendo o que passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim em que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse que é grande. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Que esse culto seja super legal. Abençoa os adultos e as crianças. Em nome de Jesus, amém. Deus me enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Como não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, vencerei, terei vitórias, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Quando não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia, eu queria agradecer muito a todos que me ajudaram a chegar até aqui, o Sr. Hélio, meu filho, o Sereno, né? Eu estou trazendo ele hoje, e se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou ter vitória, ele também, todos nós. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos enviado, né? O pastor Vinícius e o Gilson, a dona Evanilda, que me ajudou, que foi a primeira pessoa que, né, me ouviu. E eu só quero agradecer. De hoje para frente vai ser tudo maravilhoso. E eu sei que eu vou tirar meu filho daqui curado em nome de Jesus. E salvo das drogas, dos problemas dele. Amém. Oi, eu sou a Francis, responsável pelo acolhimento aqui no Serene Calhoça. Então, o Serene é um espaço que a gente devolve a dignidade a alguns cidadãos que perderam um pouco por causa do uso da droga, né? Então aqui a gente tem um trabalho terapêutico com psicólogo, uma equipe de médico, técnico de enfermagem e também com toda a parte de estudo bíblico, né? Para ir desenvolvendo, reconstruindo uma nova caminhada, né? Após a vida com a droga.
Então esse é o espaço que funciona o Serene. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, amigos e amigas em Cristo, nós estamos falando sobre oração. E se você fizer uma pesquisa sobre a prática da oração, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que realmente oram, independente da sua religião. Essa sede de oração, a meu ver, revela a sede por espiritualidade pelo próprio Deus. Agora, existem muitas maneiras de orar. E Jesus, no texto que nós lemos em Mateus, mostra que existe um caminho específico para a oração que ele chama de jeito pagão. Mas também existe o jeito cristão de orar, porque ele disse: quando você orar, não seja como os pagãos. Olha que interessante, quando nós pensamos no mundo pagão, nós tendemos a imaginar pessoas que não têm religião. Talvez pessoas violentas ou extremamente céticas, sem qualquer vínculo religioso. Só que não é isso que Jesus está dizendo aqui. Aqui Jesus está falando sobre pessoas que oram e oram o tempo todo. Portanto, parece que na mente de Jesus o mundo não é dividido entre as pessoas que têm religião e as que não têm religião, mas entre as que fazem orações como os pagãos e as que fazem orações como o Pai Nosso. Isso significa que existem duas diferentes bases para a sua oração, duas bases nas quais você pode se aproximar de Deus e ser ouvido por Ele. Se você for como os pagãos, vai achar que vai ser ouvido por fazer alguma coisa, pelo muito falar. Mas Jesus diz: não sejam como eles, mas ajam como se Deus fosse o teu Pai. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Isso quer dizer que você não pode orar como se Deus não fosse o teu Pai. Algo, inclusive, que é muito comum em cristãos que vão à igreja. Se isso for verdade, o que Jesus está dizendo é que você está fazendo uma oração de pagão e que, em certo sentido, você está tendo com Deus um relacionamento de pagão. Pergunta-chave aqui é a seguinte: por que você acha que você está sendo ouvido quando você ora? Resposta a essa pergunta vai revelar qual é a base da tua oração e como é, na verdade, o teu relacionamento com Deus. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é identificar a verdadeira base da oração. E no final nós vamos fazer algumas aplicações práticas dessa verdadeira base da oração. No texto da Bíblia que nós lemos sobre oração, Jesus mostra que existem duas bases, ou duas maneiras de você ir até Deus. Duas maneiras de você se relacionar com Deus. Essas duas maneiras se revelam quando você ora. Então você pode se relacionar com Deus a partir de um tipo de relacionamento de negócios. Você faz algo, como muito falar, e recebe algo em troca, a resposta do teu pedido. Mas você pode ir até Deus a partir do que nós podemos chamar de um relacionamento familiar. Deus é Pai Nosso. Veja, no relacionamento de negócios, a base é que eu tenho alguma coisa para você. Já no relacionamento familiar, a base é o que eu sou para você. No relacionamento de negócios, a base é a performance, ou seja, eu faço algo para você e você faz algo para mim. Mas na relação familiar, a base é o compromisso, ou seja, eu pertenço à família. Vamos tentar entender isso através de um exemplo. Imagine uma família que tem uma casa de aluguel.
Você pode viver nessa casa como alguém de fora ou como alguém da família. Se você for alguém de fora, você vai morar em uma casa cujo proprietário é o seu senhorio. Nesse caso, ambos têm responsabilidades a serem cumpridas. A parte do inquilino é pagar o aluguel, além de respeitar a propriedade e as regras que existem nela. O senhorio também tem certas regras que ele tem que cumprir, como a manutenção do lugar e assim por diante. Perceba que nesse caso você até pode ter um relacionamento muito bom com o seu senhorio, mas ele é mecânico, é condicional. Ele acontece a partir de bens e serviços. Se você deixar de pagar o aluguel, por exemplo, você vai ser despejado. Portanto, a base do relacionamento aqui é o que vocês fazem. Por outro lado, você pode ser alguém da família. Na família, você é aceito, você faz parte da casa. E é por isso que você deve participar das responsabilidades que a casa exige. Mas o que acontece? Os seus irmãos, irmãs, cônjuge e filhos muitas vezes quebram os acordos, só que eles continuam sendo parte da família. Com certeza, alguns só aturam determinados familiares porque eles são membros da família. Do contrário, não teriam parte com eles de jeito nenhum. Mas por que ainda existe essa relação? É porque existe uma família. Essa pessoa ainda é a minha irmã, ainda é o meu irmão, eles ainda são meu pai e minha mãe, esse ainda é meu filho, é minha filha. O relacionamento nesse caso é incondicional, a base é o que você é. Perceba que são dois modelos completamente diferentes, dois jeitos de fazer as coisas. Jesus está dizendo que você pode se aproximar de Deus na base de negócios ou na base de uma família. A forma que você ora e espera que as tuas orações sejam respondidas vão mostrar qual a tua verdadeira base. E vai revelar também se você age como pagão ou como um cristão. Vamos aplicar isso. Existem muitas pessoas na igreja que acham que são cristãos, mas Jesus está dando um teste aqui. Veja o verso 7. Quando é dito que você não deve ficar repetindo a mesma coisa, algumas traduções da Bíblia trazem a expressão não usem vãs repetições. No grego significa dizer que não devemos usar palavras vazias. E no final do versículo, quando é dito que eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, indica uma pessoa ansiosa. Bem, aqui está o teste. Como você sabe se você é um pagão ou um cristão? É simples, me diga, o que acontece quando você ora e as tuas orações não são respondidas? Você fica irritado ou ansioso? Você fica irritado porque você diz, eu paguei o aluguel e eu mereço de você atenção? Ou você fica ansioso porque você não pagou o aluguel e, portanto, você diz, eu realmente sou culpado e não mereço receber nada? Agora, pensa sobre isso. Talvez você ache que você tem uma vida correta e você ora, mas Deus não responde. Então você acha que os teus pedidos não estão sendo atendidos porque Deus é injusto. Afinal, você merece, porque você tem sido uma boa pessoa. Você pagou o aluguel. Na outra situação, talvez você seja alguém que não esteja andando muito na linha. Então você acha que as tuas orações não são atendidas porque você tem algum pecado. Daí você se sente culpado e daí diz, olha, eu realmente não paguei o aluguel, eu fiz alguma coisa errada, então eu não posso esperar receber nada mesmo. Nesse caso, você encara Deus como um chefe distante e impessoal. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Que nesse momento você mostra que você é alguém de fora e não é um filho. Porque se em um nível fundamental você acredita que o teu relacionamento com Deus é um negócio que é baseado na performance, ou seja, naquilo que você faz, você vai ter as tuas obrigações e Deus vai ter as obrigações dele. Se você cumpre as tuas, ele deve cumprir as dele. E se você está em falta, ele não precisa te atender. Veja, vãs repetições é uma expressão que significa palavras vazias. Isso quer dizer que elas são frias, impessoais, mecânicas. Não existe amor, não existe graça e não existe doçura. Não existe plenitude e nem intimidade na tua oração. É absolutamente essencial que você tenha a base certa para a tua oração. E a base certa é você ir a Deus como Pai Nosso.
Veja, Jesus não começa a oração do Pai Nosso com algo como Rei Nosso, Criador Nosso, Amigo Nosso, embora ele seja tudo isso. Mas por que ele nos ensina a começar com o Pai Nosso? Aqui está o porquê. Você tem que começar a oração dizendo Pai Nosso, porque essas duas palavras controlam tudo mais sobre nosso relacionamento com Deus. Gente, toda essa conversa de Jesus sobre oração, diferenciando o jeito pagão de orar do jeito cristão, é para tocar em um ponto fundamental no nosso relacionamento com Deus: a paternidade de Deus. Isso é o entendimento que você é um filho adotado de Deus. Isso é a essência do que significa ser um cristão. Veja, João 1,12 diz o seguinte: muitos que receberam Jesus e acreditaram no seu nome, ele lhes deu a autoridade, o poder para se tornarem filhos de Deus. Olha ainda Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então o que significa ser um cristão? Significa que você é um filho adotado e você tem os seus direitos de filho. Quando você foi adotado, você se tornou membro da família de Deus. É um novo status que você recebe. É uma nova condição de vida. E se você não entendeu isso, você não entendeu o que significa ser um cristão. Pensa por um minuto. A adoção não é o resultado do esforço da criança, porque muitas vezes a criança nem busca isso. Ela nem mesmo sabe o que está acontecendo. A adoção é um ato do pai. Além disso, a adoção não é uma mudança na natureza ou no comportamento em um primeiro momento. Se você adotou uma criança indisciplinada e você a ama e a disciplina, isso provavelmente vai mudar o comportamento dessa criança. Mas quando você adota uma criança, a mudança essencial não é no comportamento ou na natureza da criança, mas é no seu status. O status muda, é uma mudança legal. Antes você não era filho, agora você é. Vamos dizer isso de outra maneira. Quando o pai legalmente adota o filho, ele diz: agora você não é mais qualquer um. E independente de você se comportar bem ou não, eu vou levar você para casa. Quando você adota uma criança, você legalmente está dizendo que você tem um compromisso com ela, de dar a ela todo o amor e aceitação de um filho natural. Quando Deus adotou você em Jesus Cristo, Ele fez uma ação legal. E você deixou de ser um Zé Ninguém para ser alguém, para ser um filho de Deus. E Ele diz: eu amo você, eu aceito você, eu estou comprometido com você como se fosse o próprio Cristo, o Filho de Deus. Agora vocês são meus filhos e minhas filhas. Você compreende isso? Na cruz, Jesus morreu a morte que nós merecíamos e viveu a vida que nós deveríamos viver. Ele foi tanto nosso substituto como nosso representante. Portanto, a vitória de Cristo na ressurreição é nossa esperança, é nossa herança. Aquilo que aconteceu com Ele acontece conosco, pela graça, por meio da fé. Então você é cristão agora. E se você é um cristão, você ora como filho legalmente adotado pelos atos de Deus e não pelos seus atos. Ele está comprometido com você como se fosse um filho natural. E se você tem um status de filho, o que te impede de viver dessa forma? Por isso que a oração é um grande indicador de como é de verdade o teu relacionamento com Deus. Quando Jesus diz, vocês orem assim, Pai Nosso, Ele está dizendo que não existe outro tipo de oração. Ou seja, que todo tipo de oração deve ser feito nessa base. E se você for saturado com essa realidade, você vai encontrar o verdadeiro deleite da sua vida, que é se relacionar com Deus como Pai. Vamos ver então duas aplicações da oração que diz Pai Nosso, que é a oração daquele que se vê como um filho adotado e amado de Deus. A primeira aplicação tem a ver com adoração. Observa no início da oração do Pai Nosso a expressão santificado seja o teu nome. 1 João 3,1 é dito: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que
fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Perceba o deslumbramento de João quando ele escreve isso. Isso significa que um cristão é alguém que encontrou o amor de Deus e a paternidade de Deus e achou isso um milagre fora de escala. Um cristão é alguém que olha para ele mesmo e se vê como um milagre. Existe um espírito de encantamento, existe um espírito de louvor em tudo. Isso, gente, quem é de fora não tem. Olha só, se você é como alguém de fora e não um cristão, ou seja, um filho adotado de Deus, o teu louvor não é natural. Se você é de fora, você pode ir até Deus com uma lista de coisas que você quer. E você pode gastar facilmente 30 minutos pedindo para Deus os teus desejos e as necessidades. Mas você vai ter uma grande dificuldade em ficar 30 minutos com Deus se o que você for fazer é apenas louvar e adorar a Ele. Você sabe por quê? A menos que você seja um filho e se alegre em quem Deus é, em si mesmo, e não apenas naquilo que Ele pode te dar, o louvor não vai significar nada para você. A adoração também não vai significar nada. Se for alguém de fora, essas coisas não vão ter o menor sentido. Eu vou colocar isso de outra forma. Os cristãos, eles entendem que a razão pela qual eles são cristãos e amados por Deus é totalmente porque é um dom gratuito. Os de fora acreditam que eles têm que meio pagar do aluguel. Então, quando eles têm uma resposta de oração, eles dizem, bem, isso está certo, eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa decente, trabalhei duro para isso. É óbvio que eu tenho que ter a minha oração respondida. Agora, como um cristão tem uma oração respondida, ele diz, isso é incrível, porque ele fez tal coisa para mim, como o Pai é gracioso. Veja, existe o espírito de louvor no próprio pedido. O de fora diz, é claro, é óbvio. O cristão diz, que incrível, como é possível, é um milagre. É por isso que 1 João diz, vejam, contemplem como é grande ser chamado de filho de Deus. Quem é de fora não fala assim. Ele acha que trabalhou duro toda semana e merece o pagamento pelo trabalho. Ele jamais vai dizer, contemplem, vejam o milagre que aconteceu, eu recebi o meu pagamento. Não, ele diz, é claro, eu trabalhei duro, por isso eu mereço o pagamento. Perceba, essa é a postura quando alguém de fora ora. Não existe encantamento na sua vida quando Deus faz alguma coisa boa ou quando responde a uma oração. Talvez até comemore por ter recebido algo, mas as suas palavras, elas são vazias. Não tem amor, não tem doçura, não tem familiaridade. Assim, se você não está continuamente dentro da fonte da maravilha, se você não está continuamente dentro da fonte da oração, em espírito de louvor, você é alguém de fora. Mas se você é um cristão, não é apenas a oração que se transforma em adoração, mas é a vida. Isso porque você é parte da família, você é filho de Deus e nada pode mudar essa realidade. Agora, eu vou te dar mais uma aplicação da oração cuja base é o Pai Nosso. Pense nas orações de petição. É quando na oração do Pai Nosso diz, dá-nos o nosso pão de cada dia. Observe que Jesus não disse, dá-nos o pão do mês ou o pão semanal. Ele disse, dá-nos o pão de cada dia. O que isso quer dizer? Que o trabalho do cristão, de certa forma, é incomodar Deus pelas suas necessidades. Lembra da parábola de Lucas 18 sobre a viúva persistente? Jesus disse que ela era um tipo de modelo de oração. Nessa parábola, a viúva incomoda um juiz iníquo até que ele lhe conceda a petição. Incomodar é uma palavra grega que quer dizer não ter vergonha, ser impertinente. Isso quer dizer que Jesus fala para você ir até Deus e orar por toda aquela pequena coisa, sem vergonha, sem embaraço, de maneira persistente. Esse tipo de relacionamento com Deus nós podemos perceber também em figuras do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés. Às vezes eles até parecem rudes. Agora, por que Jesus ensina as pessoas a pressionarem Deus desta maneira? Uma vez eu ouvi um debate de um pastor presbiteriano com um líder religioso muçulmano.
A certa altura, o pastor disse que algo importante para a fé cristã é chamar Deus de Pai. Mas o muçulmano respondeu que para eles chamar Deus de Pai é ofensivo, porque Deus é muito grande para você falar com ele dessa maneira. Agora, a Bíblia, ela vê Deus como alguém grande. Quando Moisés ele estava diante do arbusto queimando, Deus disse para Moisés tirar as suas sandálias, porque o solo era santo. Lembra-se de Deus dizendo para o povo de Israel não tocar na montanha, senão eles morreriam? Com certeza, a Bíblia mostra um Deus grande, mas existe uma grande diferença. Nós somos seus filhos. Deus é grande e poderoso, mas Ele é bom e é Pai. Gente, a única pessoa que se atreve a despertar um rei às 3 horas da madrugada porque quer um copo de água é o seu filho. O que seria impertinente, o que seria imprudente para alguém mais, é natural e normal e até mesmo um comportamento aceitável para um pequeno filho em direção ao seu pai. Mas se você é alguém de fora, você não pode falar assim de maneira indevida, porque você não confia em Deus. Isso só acontece se você entender que Ele é teu pai. Então toda expressão que aparentemente é rude, ela é na verdade a cura do coração e das preocupações, porque você vai até Deus e abre o seu coração para Ele, porque sabe que Ele te ama profundamente. Finalmente, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte para você. Se você é alguém que ora como pagão, você se considerando cristão ou não, olha o que Jesus disse. Não seja como um pagão que pensa que você só será ouvido por causa de alguma coisa em você. Mas quando orar, simplesmente diga: Pai Nosso. Isso com certeza vai mudar a tua vida. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, Tu és o nosso Pai. Nós declaramos isso aqui nesse momento. Com certeza, muitas vezes temos te tratado numa relação de negócios, mas não queremos mais isso. Queremos chegar até Ti com ousadia, com confiança, com intimidade e receber de Ti não só a bênção, mas a certeza de que estamos tendo um relacionamento de graça e de amor. Obrigado por tudo aquilo que Tu fizeste em Jesus Cristo, isso que nos aproxima de Ti. Somos filhos adotados e com certeza amados, porque o Teu amor por nós é o mesmo declarado por Jesus. E nós nos apegamos a isso e queremos viver a partir disso. É algo maravilhoso nós sabermos disso e algo mais maravilhoso será viver a partir disso. Por isso nós declaramos a Ti o nosso amor e dizemos que queremos essa relação de filho contigo. Portanto, recebe a nossa vida e a nossa oração, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.
Que nesse final de culto nós possamos olhar para Deus e ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo intercedendo por nós. Que eles nos acolham, nos orientem, que eles possam completar a nossa vida. E que nós, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, que nós possamos realmente entregar nossa vida a esse Deus que criou todas as coisas, que se revelou em Jesus Cristo e habita em nós no poder do Espírito Santo. Que a nossa vida seja cheia de Deus e que Deus cure a tua vida e te leve a encontrá-lo e a receber a verdadeira vida. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que Tu esteja abençoando a todos esses que nos ouvem, onde há tristeza, que Tu traga conforto, onde há dúvida, que Tu traga esclarecimento, onde há confusão, que Tu traga sobriedade, e onde, Senhor, há luta, Senhor, que Tu traga a Tua paz. Então, Deus, em nome de Jesus, que Tu abençoe a todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo essa oração, bem como a família delas, e que Tu faça que ao redor delas brote a Tua paz. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Povo de Deus, vem louvar